pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer novamente outro vídeo de bate-papo. Eu gosto muito de vir compartilhar com vocês aí as minhas ideias, as minhas experiências de vida. Eu não sei tudo, mas as coisas que foram positivas para mim eu gosto de transmitir para vocês. Porque de repente, como eu digo sempre, uma coisa ou outra pode servir para você que está me assistindo. E hoje eu vou fazer diferente, eu vou pedir para que, se você estiver chegando hoje no meu canal através desse vídeo, se inscreva e peço também que já deixe aí o seu like aí abaixo para você não se esquecer. Eu costumo pedir isso no final do vídeo, mas hoje eu quis fazer diferente, tá bom? Hoje nós vamos falar, eu vou conversar com vocês, é um assunto relacionado a filhos, né? Quem tem filhos aí, vai ser legal você tá assistindo aí esse tipo de conteúdo, porque alguma coisinha ou outra, né, pode servir aí para você. E se você não tem filho, né, você apenas ouça e pegue o que servir para você, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começando falar da minha infância. Eli, mas se você vai falar de filhos, por que falar da sua infância? Eu não quero trazer o passado à tona, mas buscar referências para a gente chegar aí no propósito dessa reflexão. Gente, eu tenho 37 anos e eu fui criada assim, no quintal de casa, brincando, subindo em árvore, né? Porque eu lembro que quando eu era criança, na frente da minha casa tinha um pé enorme de embu e eu subia, brincava, né? Corria, colhia a laranja do pé, que tinha também um pé de laranja. Ali mesmo eu já descascava com a mão e chupava. Tive uma infância muito saudável. Fui criada também perto ali das minhas primas, ficava bastante com a minha tia também. E nos finais de semana a gente ia para casa da nossa avó, que morava numa chácara. Ali a gente subia no pé de tamarindo, tomava banho naquelas caixas d'água, sabe? Minha avó enchia de água e a gente entrava ali e brincava. Corria brincando com as galinhas, ficava assistindo o pôr do sol. Gente, quantas coisas bacanas a gente viveu, sabe? E num outro final de semana a gente intercalava, a gente ia para casa da outra minha avó, daquela que eu compartilhei com vocês, que tem 90 anos. Ela morava em outra cidade, próxima aqui de Populina, e a gente adorava ir lá também, brincar de casinha, sabe, no sítio, embaixo de um pé de árvore, aquela sombra. E na frente da casa da minha avó tinha um cafezal, e eu adorava ir ver meu avô trabalhando, eu brincava debaixo dos pés de café. E eu tive uma infância, assim, totalmente fora de tecnologia. A gente brincava com daquelas bonequinhas pequenininhas quando tinha. Se não tivesse, a gente brincava com o que tinha. Até boneca de espiga de milho eu já tive, gente. Meu pai trazia pra mim, eu fazia boquinha, sabe? Então eu tive uma infância maravilhosa, não tenho o que me queixar. Não tive brinquedos e brinquedos e brinquedos, mas a gente era feliz. E quando a minha filha nasceu, né, vindo já para minha vida adulta, eu tive a Eduarda com 17 anos. A Eduarda também cresceu brincando, ali na casa da minha mãe, né, teve uma infância gostosa também, já tinha certas tecnologias, mas não como hoje, tão avançada. Ela já teve um pouquinho mais de brinquedo, né, em vista do que eu não tive nada, ela teve até um pouco assim, ela brincou bastante. Ela tomava banho na chuva, coisa que criança adora, sabe? Ela tomava banho de mangueira, brincava com meu pai, subia na árvore, meu pai colocava ela sentadinha em frente à casa da minha mãe, tinha uma árvore e era baixinho, então meu pai colocava ela sentadinha ali. Então ela foi assim, a infância dela e a adolescência não tinha tanta tecnologia como tem hoje, né? Hoje as coisas estão muito mais fáceis. Aquele tempo, quem tinha um computador, nossa, era muito bem de situação. E hoje não, a gente vê assim que hoje tá mais fácil, né? A gente pode ir lá comprar um computador e tal. E agora trazendo, né, aqui para a vida do Shelton, eu percebo assim que o Shelton já tá mais naquela geração de tecnologia. Gente, e falando, agora eu vou falar como mãe. Como mãe eu posso afirmar para vocês que um filho não é igual ao outro, jamais. A Eduarda, na adolescência, teve um comportamento. E o Shelton é totalmente diferente. Um adolescente, gente, assim eu falo porque há uns tempos atrás eu passei por isso.
E é muito difícil de compreender um adolescente, porque ele tá ali buscando construir o mundo deles, cheios de incertezas, cheios de melancolias, de insatisfação, de inquietação. Ele quer se descobrir a todo momento. E o que a gente faz? A gente que é mãe e pai, a gente fica sem saber como agir. Porque a gente fica pensando assim, ó, eu digo por mim. Poxa vida, eu não tive isso, não tive aquilo, e não fiquei assim, por que ele tá assim? Gente, eu digo como mãe, se você tem um filho adolescente, pensa que ninguém é igual a ninguém, somos seres humanos em evolução, e um adolescente, ele tá se descobrindo, porque na infância, ele vive mais o mundo da mãe ali, de repente você vê que aquela criança se transformou, já não pensa como pensava, cadê aquele meu filho, aquela minha filha, que quando era menor gostava do meu colo, gostava dos meus conselhos. Foi difícil para mim me adaptar a isso, sabe? Porque eu pensava, a Eduarda não foi assim, o Shelton, né? Então eu busquei uma ajuda e uma orientação de um profissional, porque quando a gente não dá conta sozinho, tem dúvidas, a gente deve buscar ajuda, não é? Seja aí com um pastor da igreja, ou com um padre, ou com um psicólogo, alguém da confiança da gente. A gente tem que buscar um aconselhamento, algo assim. E o adolescente, ele tá saindo de ser criança para adolescência, os hormônios tá todos à flor da pele, eles ficam irritados por pouca coisa. E qual que é o nosso papel como pai e mãe? Não é criar um abismo entre ele e o filho, e sim criar uma ponte, sabe? Não precisa de você, porque assim, o mundo evolui e a gente tem que evoluir também. Aí a criança de hoje, eu falo porque eu vejo o Shelton. Ele gosta muito de jogar videogame, ele gosta de jogar no computador, ele gosta de ver filme. Então, eu não posso falar pra ele, porque ele tipo assim, ele tá se descobrindo, então ele vai procurar alguma coisa que se encaixe ali naquele mundo que ele tá construindo, sabe? Ele quer se encontrar. Então, qual que é o meu papel? Não ficar perguntando, cobrando, e sim se alienar a ele. É como se diz, né? Aquele velho ditado como se você não consegue vencê-los, se alienar a eles. É uma coisa assim, eu posso estar falando algo errado então, mas eu quero chegar numa conclusão. Se o meu filho gosta, vamos supor, de assistir filme, eu não preciso de gostar do filme que ele gosta. Eu apenas preciso respeitar o gosto dele, preciso fazer parte desse mundo que ele está criando ali, sabe? Eu não posso fazer com que meu filho goste das mesmas coisas que eu, porque cada ser humano é um ser humano, é um individual. Não adianta achar que o filho vai ser idêntico à mãe, idêntico ao pai, não. O filho tem direito de criar o mundo deles, tem as suas particularidades, e a gente tem que aí fazer com que a gente se encaixe ali nesse mundo deles. Eli, mas como? Meu filho gosta de skate. Um exemplo, né? Não precisa de você aprender a andar de skate. Sabe, eu tô só dando um exemplo aí. Tipo assim, filho, né? Vai ter um concurso ali de skate. Que tal, se você for bem na escola, eu posso te dar um skate melhor, sabe? É nessa questão que eu tô dizendo pra vocês. Gente, eu vou compartilhar uma coisa com vocês que eu nem ia falar isso aqui. Mas para vocês entenderem, eu vou compartilhar para o vídeo ficar mais específico. O Shelton, o sonho dele é ser policial, mas assim, ele tá naquela fase assim de incertezas. Hoje eu quero ser isso, hoje eu quero ser aquilo, sabe? No início ele falava assim, eu quero ser piloto de navio. É piloto que fala? O motorista, não sei. Aí depois, não, quero ser policial. Quando ele falou que queria ser policial, eu fiquei apavorada. Eu fiquei super assustada, sabe? Porque, assim, eu sou medrosa e a gente sabe, né, do risco que corre e tal. E, gente, ele assiste vídeo, assim, ele sabe informar tudo, sabe? O nome daqueles gorrinhos que as polícias usam. Ele sabe, assim, te informar tudo. Você vê, assim, que ele tá tentando se descobrir. E eu percebo que ele tem uma ligação muito forte nessa área, sabe? E aí, quando eu fui conversar com a pessoa que me aconselhou e tudo, ela disse, ele entenda o mundo dele, você tem que entender o mundo dele, não querer que ele mude de escolha pela tua vontade, não. A criança, o adolescente, ele precisa de
de se encontrar, de evoluir, de criar aquele mundinho que ele precisa. Ele precisa passar por tudo isso para se construir lá na frente. Então, gente, quando ele falava isso, eu ficava apavorada, apavorada. E eu percebia que eu estava afastando ele de mim. Porque se eu quiser trazer o meu filho para perto de mim, conhecer os pensamentos dele, estar no mundo dele, criar uma ponte entre eu, o sonho e ele, e não ele, um abismo e eu, entendeu? Ó, eu, o abismo e ele. Então eu quero criar uma ponte entre ele, ponte e eu, entende? Então eu comecei a me interessar pelo que ele estava falando. Mãe, eu quero ser polícia, morar em tal lugar. Filho, mas para isso você precisa estudar. Ah, mãe, eu queria tanto um boné do exército. Não, filha, a mamãe vai comprar para você o boné do exército. Sabe? É entender o que ele tá pensando. Porque se eu ficar brava, se eu questionar, se eu, sabe, ficar muito brava com ele, ele vai se afastar de mim e não vai querer conversar comigo. E hoje, gente, a geração que a gente vem acompanhando aí, eles ficam muito presos em celular, computador, notebook, videogame. Então a gente tem que, como pai e mãe, tem que ficar atentos. Atentos se seu filho está ali, ó, perdido, mas dentro do quarto dele, ausente, não quer se interagir, não quer brincar, não quer sair. A gente deve tomar muito cuidado com a internet, gente. Eu falo isso porque eu também tenho um filho adolescente, a gente tem que estar supervisionando sempre, porque eu não quero pro meu filho, eu não quero pro seu que está aí me assistindo. E se você não tem filho, acate somente as coisas que eu falei, que vai ser positivo aí para alguém da sua família, alguém que você goste. Então, que a gente possa estar mais atentos quanto aos nossos filhos. Se a gente não tem dinheiro, porque assim, gente, eu lembro que quando eu era criança, meu pai e minha mãe pouco tinha tempo pra gente, sabe, pra mim e pra minha irmã. Só que meu pai e minha mãe não deixava de ir numa pracinha à noite com a gente, não deixava de jogar quem lembra daquele stop, brincar de stop, estourar uma pipoquinha, assistir um filme. Aqui em casa o Shelton adora fazer isso, sabe? Agora mesmo ele veio pedir pra mim estourar pipoca pra ele e a Eduarda assistir um filme. Então são pequenas coisas ali que faz a diferença, sabe? Na vida de um adolescente ou de uma criança, do seu filho. A gente tem que estar mais próximo dos nossos filhos. Se tem pouco dinheiro, como eu falei, mas tem várias coisas que cabem no orçamento da gente, que dá pra gente fazer, que dá pra gente trazer um momento aí de lazer com os nossos filhos. Aqui em Populina mesmo tem o Porto Amaral, a gente gosta de ir lá, a gente gosta de sair à noite, tomar um lanche, ou comer, buscar um sorvetinho, tomar um sorvete aqui em casa. A gente gosta de ir no shopping também. Tem várias coisas que cabem no nosso orçamento. A gente trabalha muito, a vida é muito corrida, os dias estão curtos, eu sei, gente, não é fácil. Mas são os nossos filhos, e se a gente não fizer por eles, se a gente não se policiar cada dia e não nos moldar, que jovens o futuro vai ter aí? Porque, gente, o mundo está em evolução a cada dia. Como eu disse para vocês, da minha época era de um jeito, a época da Eduarda era outra, e a época do Shelton agora é totalmente outra. Imagina o que vem pela frente. Então, gente, cabe a nós ser sábios no aconselhamento, num momento de incerteza, numa escolha, porque pai e mãe, gente, é referência. Pode ter certeza disso. Pai e mãe é referência. E o que você ensinar pro seu filho hoje, ele vai se lembrar na vida adulta. Pode ter certeza. E você que está me assistindo, se você é mãe e está passando aí por um período de adolescência com seu filho ou sua filha, tenha paciência, essa fase vai passar. Tudo na nossa vida passa. Nada é permanente, nada dura para sempre. A gente só tem que aprender aí, como eu disse ontem no vídeo, a equilibrar as coisas. Equilibra, tenha paciência, essa fase logo ela passa. Assim como tá passando aqui para mim, vai passar para você também, e a gente só tem a aprender com isso. E pode ter certeza que o seu filho e sua filha vai te valorizar, tá bom? Gente, eu quis compartilhar isso com vocês, esse tema, porque teve algumas pessoas que já me pediram nos comentários, nos vídeos, para eu estar falando, né, alguma coisa relacionada a filhos aí. E como eu tenho filho adolescente, e eu vi uma diferença entre o comportamento da Eduarda e do Shelton. Filhos são totalmente diferentes, gente, cada um com as suas escolhas.
cada um com o seu jeitinho de ser, com os seus defeitinhos, com suas qualidades, mas são os nossos filhos e cabe a gente orientar. Está nas nossas mãos. Deus deixou os nossos filhos como herança, então a gente tem que amar e fazer de tudo aí para que tenha uma vida aí abençoada, tá bom? Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que alguma coisa aqui seja positiva aí na sua vida. Então pense bem, tá bom? Se o seu filho está aí com essas incertezas, crie uma ponte entre você e ele. E jamais construa um abismo entre vocês dois. Porque o que a gente quer hoje é paz, não é verdade? Então finalizo, estou muito grata a Deus por todos vocês estarem aí me dando força, me acompanhando, eu só tenho que agradecer. Então é isso, meus amores. Se você gostou desse vídeo, eu peço gentilmente para que você deixe aí o seu like. 1000 beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau.